Boa noite a todos. Que Deus, em sua infinita bondade, possa nos agraciar, né, com esses momentos de estudo, né? E eu queria muito agradecer hoje ao Grupo Teresa pelo convite, né? E de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre as lições do Mestre, né? E muito feliz também por fazer parte dessa comemoração hoje, né? Do aniversário da mocidade, né? E fazer parte desse estudo aí da reunião pública também, junto com vocês, meus irmãos. Então eu trago um grande abraço aí do Centro Espírita Isaac Lima, né? Estou na uma casa que eu frequento. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcelo, e que nessa noite a gente possa ter momentos de estudo assim muito agradáveis, uma troca de energia muito boa, tá? Principalmente nesse momento, né? Que é um momento de festividade, um momento festivo, né? Então, para a gente começar, eu peguei uma página aqui que é do Momento Espírita, né? E o nome da página é Jesus, Modelo e Guia. Referência: todos precisamos de referências para saber como agir. Desde criança, nossas ações são influenciadas profundamente pelas referências que temos mais próximas de nossas vidas. Entendemos hoje que a família é o primeiro modelo de comportamento que o infante tem à sua disposição e que será de suprema importância em seu desenvolvimento. Foi assim que, entendendo esta característica humana milenar, Allan Kardec, iniciando a exposição das leis morais em sua obra-prima, O Livro dos Espíritos, inquiriu a espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A sabedoria, na pergunta kardeciana, que inicialmente vê como indispensável termos referencial e depois na solicitação de um tipo mais perfeito. Sim, precisamos ter um guia e modelo acima de todos os outros. Um inquestionável que apresente todas as características de perfeição possíveis. A resposta dos Espíritos é muito clara e objetiva. Jesus. Logo em seguida, o professor Leonês faz um comentário esclarecedor. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. A esta, Kardec, ressaltando uma vez mais a ideia de modelo e guia proposta por ele mesmo no questionamento inicial. Faz-se mister que diferenciemos didaticamente essas duas características deste mestre maior para que nos aprofundemos mais nas reflexões. O que podemos entender por modelo? Modelo seria uma forma típica para se reproduzir ou imitar. Para os pintores, escultores, o modelo é a figura a ser copiada ou a referência única na inspiração para se compor uma obra. No mundo da moda, os modelos são padrões de beleza, ditados por esta ou aquela corrente, neste ou naquele momento da história. Entender Jesus como modelo é perceber que seus atos e suas atitudes, na maneira como procedeu, nesta ou naquela situação, uma referência atemporal a ser imitada. Quando o mestre proclama heróico, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, ele nos diz: percebam minha mansidão ao enfrentar as adversidades da vida. Mirem-se na minha humildade, virtude que já tenho conquistada para que vocês construam a sua. Em outra feita, quando nos momentos finais de sua vida na terra, pede ao Pai maior
que compreenda os que o estavam assassinando. Ele exemplifica o perdão incondicional. Nas entrelinhas, poderíamos ler: inspirem-se no meu exemplo. Estou compreendendo, perdoando aqueles que me matam. Façam o mesmo. O que podemos entender como guia? Guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. E o Cristo sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas. Jesus estava sendo guia quando disse: aquele que quer ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Ele apontava, assim, o caminho da grandeza de espírito, a grandeza de quem serve. Ao recitar as bem-aventuranças, ele deixa claro quais as consequências de quem tomasse o caminho da misericórdia, do pacifismo, da pureza de coração. Finalmente, coroando sua missão como guia e modelo, deixa-nos seu maior ensinamento: amai-vos uns ao outro como eu vos amei. Como guia lúcido, indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda essa espiritualidade superior, para que nos dê força, coragem, para vencer, Senhor Jesus, os desafios de cada dia. Abençoe-nos, Senhor, com teu amor, com seu carinho. Dá-nos força e coragem, Senhor, para vencer os obstáculos de cada dia. Que possamos tê-lo como guia e modelo em nossas vidas. Que possamos sempre lembrar do seu amor por toda a humanidade. Lembrar de todos os seus atos, Senhor Jesus, conosco, nos ensinando a amar, perdoar, nos ensinando a conviver entre pessoas, a entender, a sermos brandos de coração, pacíficos, humildes. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo que nos dás. Que tu possas se fazer presente em nossos corações e que nesse dia que comemoramos, Senhor, essa data festiva no Grupo Teresa de Jesus, que todos os amigos espirituais que trabalham na coordenação dos trabalhos dessa casa possam estar abençoando e iluminando a cada trabalhador, a cada frequentador, a cada jovem, a cada criança. Muito obrigado, Senhor. Abençoe e dê paz a essa casa de luz e com certeza é um pontinho de luz para essa humanidade que precisa tanto de amor, de carinho e de paz. Em que teu nome, que possamos ter um estudo tranquilo, abençoado por ti e pela espiritualidade maior. Que assim seja. Bom, meus queridos, essa página eu escolhi, uma página de preparo, e também que tem a ver com o nosso estudo de hoje, né? Que nos foi proposto aí pela casa, né? Que é o tema Desafios à Juventude Espírita. Agir segundo o exemplo de Jesus. E a gente, com esse tema, e essa página, né, que tão rica do Momento Espírita, né, essa página é da redação do Momento Espírita, nos traz tanta informação, tanta mensagem bonita, e a gente resolveu também trabalhar com ela no nosso estudo, né? Hoje temos uma doutrina de amor, né, organizada e codificada por Kardec, né, que brilhantemente, né, fez esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de unificação, né, de observação, né,
uma pesquisa científica, como grande cientista que era Kardec, e depois de todo o seu trabalho, depois de toda a sua organização, ele nos presenteia com essa codificação maravilhosa, linda, que é a doutrina espírita. E nesse Pentateuco, né, temos tudo aquilo que necessitamos, que precisamos para construir uma caminhada feliz, um caminho feliz rumo à felicidade. Mas sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, e que tal condição nos dá uma condição espiritual ainda inferior, né? Então trazemos mazelas, temos muitas imperfeições, ainda temos muitas dificuldades com coisas simples, né? Que é o ajudar o próximo, olhar para o nosso próximo que nos faz mal com compaixão. Temos dificuldades mil, né? Características desse planeta de provas e expiações, né? Características disso, né? E Deus é tão bom com todos nós que Ele nos trouxe, né? Antes da codificação, nos trouxe Jesus, né? E Kardec, como fala aqui na pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta quem é o nosso exemplo, nosso guia e modelo que a gente pode seguir cegamente. E a resposta é curta e clara: Jesus. Por que Jesus? Né? Porque Jesus é o Espírito responsável por governar o nosso planeta. E um Espírito que é responsável pelo planeta, ele não é um qualquer espírito. Ele é um espírito de escola, um espírito de luz. É um espírito que o amor está acima de tudo, né? Então, se é um exemplo de perfeição, nós podemos realmente segui-lo, né? Nós podemos nos guiar por ele, né? E ele nos deixou tanto ensinamento, tanta coisa, né? E prometeu que mais tarde enviaria outro Consolador que daria continuidade a tudo que ele falou e traria outras mais. E aí a gente tem a doutrina espírita, né, que consolida todo esse processo, né, dos ensinos da lei divina, né? E quando a gente fala de desafios da juventude espírita, como está falando, né? Juventude espírita. Então são jovens, né? E por que não as crianças também, né? São crianças e jovens que frequentam uma casa espírita, que estudam doutrina espírita, que tomam posse desse aprendizado. E que desafios essa juventude tem. Que desafios essas crianças têm, né? Quando crianças, ainda somos né? Digamos assim, usamos assim o termo, né? Teleguiados aí pelos pais, porque ainda não temos ainda aquela capacidade, né? Aquela maturidade suficiente para nos conduzir sozinhos, né? Então precisamos daquelas orientações do pai e da mãe, né? Para poder ir nos situando, né, enquanto mundo, né? Mas quando nos tornamos jovens, já sabemos muito bem, né, o que é certo, o que é errado. E quando somos jovens espíritas, a gente tem uma responsabilidade maior. Mas a gente para pensar o seguinte, né? Que responsabilidades podemos dar a um jovem espírita, né,
para que ele possa realmente se afirmar no mundo, que é um mundo de provas e expiações, onde existem tantas dificuldades, tantos problemas, e é que a gente prega alguma coisa, né? A gente fala de amor, a gente fala de perdoar o próximo, a gente fala de amar o nosso inimigo, a gente fala em ser brando e pacífico, de ter limpo o coração, né? Enquanto essa juventude vê tanta desigualdade, tanta intolerância, tanto desrespeito, tanto desamor, né? E como é natural, né? Tanto da criança quanto do jovem é muito natural o questionamento, né? Até porque ele está construindo uma personalidade, né? Então ele está querendo se afirmar no mundo, achar o seu lugar no mundo para poder realizar os seus trabalhos, né? Para poder caminhar na sua evolução. E ele vê tanta coisa errada e mesmo assim, né? Jesus fala, o nosso guia e modelo fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amará teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E no meio dessa turbulência toda, a gente vê jovens que perdem, né, crianças e jovens que perdem seus pais vitimados pela violência do mundo. A gente vê jovens, né, crianças, jovens, que são abandonados pelos pais, né, porque esses pais não tiveram a maturidade suficiente para educá-lo. E muitas das vezes fica com uma tia, com uma avó, fica num abrigo, né? E esse jovem espírita, não pense que essa realidade não está dentro das casas espíritas. Existem muitos jovens assim, que são criados por outras pessoas que não são seus pais. Existem jovens espíritas que sofreram com a violência, seja a violência sexual, seja a violência do mundo, a violência física, né? Que perderam seus pais devido à violência, né? Que sofreram abuso sexual, que sofreram humilhações, que foram constrangidos, ameaçados psicologicamente. Existem jovens nas casas espíritas com esse perfil, sim. E quais são os desafios que essa juventude espírita precisa enfrentar? É justamente ter Jesus no coração. Simplesmente. Nossa, Marcelo, mas é tão fácil falar, né? Mas só quem passa, quem vive a situação é que sente. Pois é. Mas aí a gente lembra da lei de causa e efeito, né? Não existem coitadinhos no mundo, né? Ninguém é coitadinho. Todos nós estamos aqui porque precisamos rever histórias, refazer caminhos. Hoje, aquela criança, aquele jovem, passou por uma situação difícil, por um abuso sexual, por uma violência psicológica. E ontem, lá nas vidas passadas, o que será que esse espírito fez? Que hoje é um espírito num corpo jovem, num corpo de criança. O que esse espírito não passou? A gente não pode esquecer que hoje eu estou Marcelo, mas eu já fui João, já fui Maria, já fui Marta, já fui Carlos. E aí? O que esse espírito que hoje jovem traz na sua bagagem evolutiva? Então a gente precisa entender que o desafio hoje da juventude espírita é, primeiro, se entender como espírito imortal, que traz uma bagagem de acertos e erros.
que esses acertos vão ajudar a reparar os seus erros. Mas erros precisam ser reparados. É igual aquela criança, aquele jovem que não estudou o ano inteiro. E qual é a conclusão no final do ano? Ela é reprovada e ela vai ter que fazer aquele ano letivo todo novamente. Aquela série toda novamente. Vai ter que repetir todos aqueles conteúdos para poder aprender e poder caminhar à frente. Assim somos nós na nossa caminhada evolutiva. Nós temos essa bagagem que trazemos. Porém, a gente precisa entender isso, que temos essa bagagem. Então, os desafios à juventude espírita hoje, primeiro é entender que somos espíritos imortais, que temos uma bagagem, que temos erros e acertos. Segundo, precisamos entender que estamos atrelados à lei divina e que a lei divina ela precisa ser cumprida integralmente até o último pingo, até o último ponto final. Ela precisa ser cumprida integralmente. Se algum pedaço não for entendido, precisamos reaprender. Então estamos atrelados a essa lei divina. E é uma lei divina de amor, que ela prega o amor. Ela prega que a gente trabalhe, né? Que a gente ame, que a gente seja fraterno. Essa é a exigência da lei. Fora da caridade não há salvação. Então façamos a caridade. Desafios à juventude. Nos entender como espíritos imortais. Nos entender com erros e acertos. Nos entender que estamos atrelados à lei divina. E entender que precisamos vivenciar essa lei divina. Que o nosso sofrimento nunca será em vão. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para amarmos uns aos outros. Deus não criou ninguém mau. Nós nos tornamos equivocados com as nossas ações. Então, quando a gente tem Jesus como guia e modelo, a gente tem um referencial. Então, olhemos para esse referencial. Como a gente tem o nosso pai e a nossa mãe, amorosos, que nos educam, que nos vestem, que nos dão o que comer, que nos dão atenção, seja, não é pai e mãe, é um tio, um avô, é um irmão, é uma irmã, não importa. A gente tem alguém pela gente. Então, a gente precisa exercitar a gratidão. Vou agradecer porque eu consegui conquistar um bem material que eu queria muito. Beleza? Vamos agradecer. Mas vamos ser gratos principalmente, pelas oportunidades de sermos úteis, de sermos bons, de sermos, a cada dia, poder ajudar o próximo, poder colaborar com o nosso próximo. Que a gente possa entender que a gente precisa colaborar com a nossa evolução. E como é que a gente colabora com a nossa evolução? A gente colabora com a nossa evolução praticando a lei de amor, praticando o bem, sendo bons. Marcelo, então você está novamente falando que a gente precisa ser bom, que a gente precisa ser melhor, que a gente precisa olhar para o nosso próximo com compaixão. Sim. O que vai adiantar eu guardar dentro de mim, né, ressentimento, raiva, rancor, ódio, desgosto dentro de mim? Isso com certeza não me faz bem. Isso não me faz bem.
Isso só nos traz mais tristeza, mais amargura. Aí a gente vai ficando assim, né? Se encolhendo, né? Vamos esticar o nosso corpo. Vamos esticar a nossa mente, nosso coração, né? Se o outro nos faz sofrer, esse é um problema especificamente do outro. Não cabe a mim apontar o dedo para ele e dizer o que ele tem ou o que ele não tem que fazer. Cabe a mim, sim, não revidar, vibrar positivamente, vibrar com amor, olhar com compaixão, sim. Marcelo, mas isso é difícil. É difícil. Ninguém está fazendo apologia do fácil aqui não, gente. Ninguém está fazendo apologia do fácil. A gente está aqui colocando o que esse guia modelo que a gente tem, que é Jesus, fez. Ah, mas Jesus é um espírito de escola, mas... Tudo bem, Jesus é um espírito de escola. Mas ele passou também por toda essa caminhada que nós estamos passando. Jesus não nasceu perfeito. Deus o criou simples e ignorante como todos nós. Então, se a gente entender isso, que Jesus também passou por todas essas atribulações que nós passamos hoje, e Jesus hoje é o governador do planeta, por que nós também não vamos chegar? Só que para isso, a gente precisa executar, agir e pensar no amor, né? Que é o que a lei divina pede para a gente. Então, meu povo, a gente precisa compreender, né? E aí, juventude querida do meu coração, jovens que eu amo muito, né? Eu também trabalho com juventude, eu sou professor, trabalho com jovem na minha casa espírita também. E uma coisa assim, meus queridos, que eu sempre falo para todos os jovens, e aqui falando para todo mundo que também está me escutando também, né? Para os adultos, né? Para as crianças que estiverem escutando. Amem. Não tem outra receita. Amem. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Se eu hoje não consigo me segurar, me conter quando eu vejo uma injustiça, faz aquilo que André Luiz falava, né? Bota uma aguinha na boca, né? Bota uma aguinha na boca e não engole, deixa a aguinha na boca, né? De vez em quando a gente ainda vai soltar um pouco dessa água e falar alguma coisa, né? Mas com o passar do tempo a gente vai ver que a gente vai melhorando, porque a irritação não nos faz bem, gente. Se peguem aí, puxem na memória de vocês momentos em que vocês ficaram irritados, que vocês ficaram aborrecidos, que vocês esbravejaram, que vocês espernearam, fizeram e aconteceram, como vocês ficaram depois? Ficaram bem? Saíram pulando, saltitando de alegria, de felicidade? Duvido. Duvido. Porque isso traz um peso muito grande. Traz uma carga espiritual muito pesada no nosso coração. Então a gente precisa entender, né, que quando a gente trabalha com essas emoções de baixa vibração, a gente também atrai esses espíritos que estão na mesma linha de pensamento que a gente. E aí a gente se sente pesado, a gente se sente mal, a gente fica incomodado, muitas das vezes não dorme direito, porque fica remoendo aquilo na cabeça, fica remoendo. Agora, se a gente consegue ter calma, olhar para o outro com mais compaixão, com mais amor, não tomar uma atitude impulsiva, dar uma segurada, olha como é que a gente fica depois. Olha como é que a gente se sente depois. A gente vai se sentir mais leve. Comecem a observar essas reações, né? Esse é um desafio, não digo só da juventude espírita, mas de todos nós que estudamos a doutrina espírita, é observar essas reações.
Quando eu faço alguma coisa boa, como é que eu fico? Quando eu faço uma coisa ruim, como é que eu fico? Né? E aí a gente vai traçando um rumo legal pra gente. Não é verdade? Então, meus queridos, a gente precisa entender que temos um guia e modelo em nossas vidas, que é Jesus. Jesus nos trouxe o amor, nos trouxe a ideia de um Deus justo, amoroso, nos trouxe a ideia do perdão das ofensas, né? Nos trouxe as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os limpos de coração. Então, se nós conhecemos todas essas lições, é porque nós temos condições de praticá-las, de vivenciá-las. Porque se a gente não tivesse condição, a gente não teria essas lições pra gente. Se a gente tem essas lições, é porque Deus permitiu essas lições. Se Deus permitiu, é porque nós temos condições de segui-las. Então sigamos. Sigamos. Temos fé. Precisamos trabalhar. Desafios da juventude de todos nós hoje, ter fé. Olha o que essa pandemia gerou em todo mundo. Não gerou só lá na Europa, só em um local. Gerou no planeta inteiro. Existe hoje, nunca se orou tanto no mundo como se ora hoje com esse processo da pandemia. A pandemia atinge a todo, pobre, rico, negro, branco, amarelo, homossexual, heterossexual, rico, pobre, todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco. E o que essa pandemia nos ensina? Que podemos fazer muito mais. Quantas coisas nós não descobrimos nesse processo de isolamento social? Nós voltamos para as nossas famílias, voltamos para a nossa casa. E aquelas dificuldades com a nossa família, dificuldades com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com a nossa irmã, com a nossa tia, avó, seja lá com quem. A gente teve que o quê? Que reaprender a conviver. Para poder, senão a coisa ia ficar insustentável. Se a gente não, nesse período todo de pandemia, se a gente não tentar melhorar as nossas relações em família, a gente não está aprendendo muita coisa com a pandemia. É uma dificuldade, porque a gente traz, como eu falei, né, a gente tem as nossas bagagens. E toda a nossa família também tem as bagagens deles. E essas bagagens se cruzaram em algum momento. Então que a gente entenda que estamos juntos por algum motivo. Então vamos estreitar esses laços. Vamos tentar melhorar as nossas diferenças. Vamos tentar melhorar a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de nos reinventar. Juventude espírita, vocês têm força, vocês têm coragem, vocês têm dinamismo, vocês têm alegria. Então vocês têm muita ferramenta boa para vocês serem os transformadores da evolução do planeta. Esse é um grande desafio. Se reinventem. Quantas pessoas não tiveram dificuldade com essa tecnologia? Eu fui tive muita dificuldade de me adaptar a essa tecnologia, mas eu fui buscar, fui aprender com quem já sabia, né? Vocês, então, que já nasceram com essa tecnologia, né? Muitos já nasceram com essa tecnologia já aí na ponta, já dominam isso aí com muita facilidade. Então, se reinventem. É o momento da gente se reinventar. Estou dentro de casa, o que eu posso fazer pelo outro? Orem. Oremos um pelos outros.
Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo porque está perdendo seus entes queridos, perdendo em termos, né? Que estão sendo separados dos seus entes queridos pela desencarnação. Oremos um pelos outros, né? Essa corrente de oração que todo mundo faz, isso é uma energia que é produzida, que tem uma força imensa transformadora. Ah, mas como é que eu posso ajudar dentro da minha casa? Eu sou um simples ser. Você não é simples ser, você é um ser criado por Deus. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Então nós podemos muita coisa, povo. Nós podemos muita coisa. A gente só precisa querer. A gente só precisa arregaçar as nossas manguinhas e, botar para correr aí. Então, pensem, elaborem campanhas que possam ajudar o próximo. De casa mesmo, a gente tem uma máquina maravilhosa aí, que é esse WhatsApp aí, que contacta com todo mundo, não sei aonde. Vamos fazer mais campanhas para ajudar aqueles que estão passando fome, que estão passando necessidade. Eu já vi vários movimentos aí de jovens fazendo sopa, distribuindo sopa na rua para os moradores de rua. Vamos fazer um movimento desse, gente. Ah, não posso sair de casa que eu sou grupo do risco? Beleza, mas eu posso agitar um grupo aqui para fazer que está meio fora desse grupo de risco, então é mais fácil. A gente pode fazer muita coisa. A gente está em isolamento social, mas nós podemos fazer muita coisa, gente. Muita coisa. Se reinventem, sejam melhores, sejam maravilhosos, né? É isso que a gente precisa aprender, né? Com essa pandemia toda, né? Com essa reviravolta aí que a nossa vida deu aí nesse momento. Então que a gente entenda, gente, que Jesus, que é o nosso guia e modelo, ele é a nossa referência. Ele é a nossa referência. Se Jesus passou por tudo isso e hoje ele é o que é, eu também posso chegar lá também. Mas eu preciso começar aqui, agora, nesse momento. Eu vou errar, eu vou acertar, mas o grande barato é a gente entender que esse acerto e esse erro, eles faz parte da nossa evolução. Então que eu aprenda com o meu erro. E eu errei aqui, dei mole, vacilei. Caraca, meu pai falou uma coisa, minha mãe falou uma coisa, eu respondi. Pô, não era para ter respondido. Eu vou lá pedir desculpa, né? É conversando que a gente se entende. Conversando, dialogando que a gente, por mais difícil que seja. Pô, cara, desculpa. Pô, mãe, desculpa. Pô, meu irmão, desculpa. Não tem problema nenhum pedir desculpa. A gente só precisa trabalhar esse orgulho dentro da gente que sacode a gente de uma tal forma, que trava a gente de uma tal forma e que a gente impede a gente de tomar algumas ações, né? Então, agir segundo o exemplo de Jesus é isso, é amar. Esse é um desafio muito grande hoje e que a pandemia vem ensinar a gente. Amar, olhar para o nosso próximo com compaixão, ver aquele próximo que está sofrendo. Eu tenho um prato de comida aqui, eu posso me alimentar. Obrigado, meu Deus, porque eu posso me alimentar. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho um teto para me abrigar. Obrigado, meu Deus, que eu tenho uma tecnologia que me deixa me comunicar com outras pessoas, eu não fico tão isolado. Obrigado. Mas o outro ali não tem. Então o que eu posso fazer por aquele outro? Que ações eu posso produzir? Vamos se mexer, galera. Vamos se mexer. Vamos articular aí com as pessoas. Vamos ver o que a gente tira da nossa cabeça. Nossa cabeça, ela tem um poder, quando a gente quer botar ela para funcionar. Não tem aquela, assim, a ciência não falou que a gente só usa 10% da nossa capacidade do cérebro? Então vamos usar, se 10% a gente já faz coisa pra caramba, a gente usar 15%, tá? Vou nem botar muito não, vamos botar 15%.
né? Quanto que a gente não vai produzir se a gente usar mais 5% da nossa capacidade do cérebro? A gente vai produzir muita coisa bacana, gente, muita coisa bacana. Independente se eu tenho instrução, se eu não tenho instrução, se eu sou letrado, se eu não sou, independe. Fazer o bem, amar, seguir o exemplo de Jesus, independe de situação social, independe de religião, independe de opção sexual, independe de cor, independe de nada, depende de a gente simplesmente amar, ser melhores, sermos bons. Então, meus queridos, os desafios para a juventude espírita são esses: amar, respeitar, se reinventar a cada dia, colaborar para a transformação do planeta e, acima de tudo, autoestima. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou filho de Deus, eu tenho a centelha divina dentro de mim, então eu sei que Ele vai me amparar, então eu consigo fazer. Se amem muito, se perdoem. A gente está aqui para aprender. A gente errou, mas a gente quer aprender. A gente não vai errar muitas vezes, mas a gente quer aprender. A vontade de aprender é muito grande. Então, gente, fiquem em paz. Que essa mensagem possa mexer aí com o coraçãozinho de vocês e que vocês possam, assim, ter a certeza que Deus está amparando todos vocês, dando força, dando luz, dando amor, dando coragem. Sempre assim, nas orações de vocês, agradeçam, sejam gratos por tudo que vocês têm. Por mais difícil que seja, por mais dificuldade que a gente tenha, sejamos gratos, sejamos felizes, sejamos alegres, que todos esses sentimentos vão ajudar com certeza a muitos corações que estão sofridos. Agora eu quero convidar vocês para a gente fazer a nossa prece final, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporciona. Amigo Jesus, Deus nosso Pai de infinita bondade, muito agradecidos estamos. Que cada palavra aqui refletida, colocada, possa tocar os nossos corações de forma a nos impulsionar para frente. Que sejamos gratos a cada instante, que possamos olhar com mais amor, com mais compaixão o nosso próximo, que tenhamos, acima de tudo, a felicidade de poder viver, a felicidade de poder ajudar, a felicidade de poder amar. Que tudo isso possa ser um bálsamo em nossas vidas e que possamos sempre nos alegrar por tudo que estamos tendo nesse momento. E que possamos acreditar em nós, em nossa capacidade de fazer melhor, de fazer o bem, de amar. Muito obrigado, Jesus, por tudo que nos dás. E que tu possa estar conosco hoje, agora e sempre. Que em teu nome, que fiquemos em paz. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Fiquem em paz e, mais uma vez, parabéns por mais um aniversário. Que muitos possam vir, que muitos mais possam ser comemorados em grupo, em união, nessa casa tão maravilhosa que é o Grupo Teresa. Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus.